Olá, eu sou Antônio Carlos Souza Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Há um koan zen budista. Koan é uma expressão zen budista de uma frase aparentemente sem lógica, em que a pessoa tem que meditar sobre ela para encontrar o sentido oculto ou o sentido que está além da lógica. E tem um koan zen budista que diz, no começo do aprendizado zen budista, as florestas são florestas e os rios são rios. Em meio ao aprendizado zen, os rios já não são rios e as florestas já não são florestas. E ao fim do aprendizado zen, os rios são rios e as florestas são florestas. Esse é o koan zen budista. Eu vou avançar um pouco do ponto de vista da psicopatologia e da psiquiatria e depois retomarei esse koan zen budista. Vocês estão vendo meu consultório aqui atrás, ele é muito colorido, né? Vocês estão vendo uma rosa vermelha, rosa meditativa de Salvador Dalí, no fundo azul, uma poltrona azul, minha parede verde, minha cadeira preta, a outra parede cinza. Há muitas cores. Mas se vocês recordarem da física do colegial, do ensino médio, vocês vão lembrar que efetivamente a cor não está no objeto. Né? O que os objetos emitem, aquela rosa meditativa lá atrás, ela emite luz no comprimento de onda, que ao chegar na nossa percepção, ou seja, ao vê-la, a onda de luz nos atinge aqui na retina, ela vai para o lobo occipital, onde é decodificada, e nós transformamos isso numa percepção de cor. A sensação da onda de luz é transformada no cérebro, no lobo occipital, na percepção da cor vermelha, ou cor azul, ou cor verde, seja o que for. Então, o processo de percepção sobre o mundo, ele não é uma fotografia sobre a realidade. Ele talvez seja muito mais uma criação sobre a realidade do que propriamente uma fotografia. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar a respeito das cores do meu consultório, o primeiro passo que é necessário é um passo inteiramente biológico, que é a preservação das vias. Eu preciso enxergar, eu preciso que minha retina esteja íntegra, que o nervo oftálmico, o nervo óptico esteja íntegro, que o lobo occipital esteja íntegro. Essas coisas precisam estar íntegras. Então, nós podemos dizer que isso daí é a participação efetiva da onda de luz sobre o nosso corpo. A segunda parte é transformar isso em cor. Bom, eu chamei a rosa de vermelho e chamei a cadeira de azul e a parede de verde. Todas as três coisas são coisas que eu tive que aprender quando eu aprendi a falar. Se eu mudar de país, eu tenho que aprender outras denominações. E mesmo a cor vermelha foi por tentativa e erro. Na medida em que eu fui sendo educado, quando eu dizia uma cor, provavelmente quando eu era pequeno, agora com minhas netas é visível, com meus filhos foi visível, nós vamos corrigindo. Isso é azul? Não, não é azul, isso é verde. Então existe um processo da percepção sobre o mundo que é totalmente dependente da cultura onde nós estamos inseridos. A linguagem, os conceitos, essas determinações de o que é poltrona, o que é cadeira, ou o que é banco. Se vocês imaginarem, vocês conseguem, se eu disser banco, vocês lembram, vocês têm uma imagem, se eu disser cadeira, vocês têm outra, e se eu disser poltrona, vocês têm outra, e se eu disser mesa, vocês têm uma quarta imagem. O que distingue é que os conceitos de cada objeto vão variando.
Se algo é retangular ou quadrado ou redondo tem 3 pés e tem uma determinada altura, isso é mesa. Se essa altura for reduzida e o tamanho for reduzido, vira uma banqueta. Se nós acrescentarmos um espaldar, vira uma cadeira. E se acrescentarmos braços, vira uma poltrona, como essa azul aqui atrás. Todas essas coisas são aprendidas, nós não nascemos com ela. Então nós já vemos algo que pertence à biologia, que é a preservação das vias necessárias para a percepção, para a sensação chegar até nós, ou seja, as ondas de luz, no caso desse exemplo, chegar até nós. E agora nós estamos acrescentando tudo que a cultura nos acrescenta. Então, uma criança, e existem exemplos na história da psicologia, de crianças abandonadas, criadas na floresta, chamadas crianças lobo, que não tiveram contato com o ser humano e elas não conseguiram desenvolver a partir daí. Existe um filme de Werner Herzog chamado O Enigma de Caspar Hauser, que é a história fantasiada, mas real, de um indivíduo que foi encontrado já adulto, mas que ele não se comunicava. Então, a cultura nos acrescenta um terço é biológico, um terço é da cultura. Aquele quadro rosa meditativo, invariavelmente, quando as pessoas chegam aqui ou virem pela vídeo, vão acrescentar um adjetivo. Pô, que quadro lindo, de quem é? Essa frase implica 2 coisas. Uma, de quem é. Isso é um conceito que nós vamos aprender. Eu vou dizer, é de Salvador Dalí. E a pessoa vai procurar isso. O segundo é bonito, ou seja, é a resposta afetiva à sensação. Essa resposta afetiva à sensação compõe o tripé da percepção do mundo, que é o pé na fotografia, que seria a parte estritamente do biológico. E lembre que a minha percepção das ondas que estão em torno da gente é muito limitada. Se nós estivermos falando de percepção auditiva, nós ouvimos o limiar da voz humana. As vibrações subsônicas ou supersônicas, nosso ouvido não alcança. Portanto, nesse exato momento que eu estou falando, eu estou escutando algumas coisas, mas há muitas outras que eu não tenho acesso a elas, porque o meu equipamento biológico não acessa. Então, um terço é o equipamento biológico, um terço é o aprendizado, é tudo que a cultura nos acrescenta, e um terço é a valoração afetiva que nós damos a isso. Esse tripé compõe a percepção do mundo. Então, repare, o que poderia ser no máximo uma fotografia do mundo é só um terço. 2 terços pertence a conceito e afeto. Por isso que as pessoas, quando dizem quem ama o feio, bonito lhe parece, que é uma expressão corriqueira, significa que a minha visão afetiva sobre um fato determina a minha percepção sobre ele, colore a minha percepção sobre ele. Isso na área de psicopatologia nós chamamos de catatimia, que é a influência decisiva do aspecto afetivo sobre a percepção do mundo. Então, mas mesmo essa percepção do mundo, ela chega em determinados momentos. Por exemplo, essa cor aqui da minha poltrona à esquerda, evidentemente é azul, a minha parede evidentemente é verde. E a rosa é evidentemente vermelha. Mas se nós formos indo para as extremidades, o azul, ele vai se diluindo a intensidade daquilo que nós aprendemos a chamar de azul, e vai se misturando com verde, até chegar a um determinado limite em que algumas pessoas dirão que é azul piscina, outros vão dizer que é verde água. Nesse limiar, as indecisões aumentam. Isso acontece em todo o valor afetivo. Os extremos são fáceis de determinar. Quando as coisas se aproximam, fica mais difícil de determinar. E quando nós entendemos de que a percepção afetiva, ou que a nossa percepção do mundo é colorida pelo afeto,
e construída sobre conceitos culturais que nós aprendemos, então aquela expressão eu juro que eu vi, ela não tem relevância rigorosamente nenhuma. Por isso que na nossa língua nós separamos ver e enxergar, ouvir e escutar. Enquanto que ouvir e ver se referem à estrutura biológica, o escutar e o enxergar se refere à compreensão do que viu. O que significa que são duas coisas. Ver é uma coisa, enxergar é outra. Essa catatimia, essa influência do afeto sobre a percepção, a influência dos conceitos sobre a percepção, que fazem com que a nossa percepção do mundo seja inteiramente pessoal, totalmente pessoal. A experiência nossa sobre o mundo é sempre pessoal. Mesmo que nós tentamos compartilhar em palavras, são símiles, são aproximações que não determinam. Aquelas pessoas chamadas de poetas ou artistas encontram linguagens analógicas para falar disso. A maioria das pessoas tem mais dificuldade, qualquer pessoa da área de saúde sabe como há pessoas que têm uma extrema dificuldade de fazer com que o terapeuta, o psicólogo, o profissional, o psicoterapeuta, o psicólogo profissional tenha uma mínima compreensão do que ele efetivamente sente. E aí eu retomo a expressão zen budista lá atrás, que eu me referi. Em começo do aprendizado zen, as florestas são florestas e os rios são rios. Em minha visão, essa primeira floresta e rio é exatamente aquilo que nós vemos no mundo. O segundo momento do aprendizado zen, as coisas se perturbam. É quando nós começamos a questionar aquilo que nós estamos vendo. Vendo aí no sentido de perceber. E no terceiro momento, quando o Koan Zen budista diz e ao fim do aprendizado zen, ou seja, se atingir a iluminação, o Satori Zen budista, as florestas são florestas e os rios são rios. Mas esses rios e florestas do segundo momento, após o aprendizado zen, e as primeiras florestas, elas só são, do ponto de vista de objeto, iguais, mas essas percepções não são diferentes. Os místicos também se aproximaram muito dessas coisas na medida em que eles romperam com os aprendizados e tentaram uma experiência direta mística. E muitos deles, os hindus principalmente, lá 5.000 anos atrás, mais de 5.000 anos, eles chamavam de Maya, o véu da ilusão, né? Aquilo que nos cobre, que os egípcios chamavam o véu de Ísis. Sempre as pessoas que pararam para refletir sobre a realidade, mesmo não sendo aquilo que hoje nós chamamos de psicólogo, psiquiatra, psicopatologistas, etc., mas basta que uma pessoa tente se aprofundar nas percepções dele, que ele vai perceber de que aquilo que efetivamente ele vê sobre o mundo é mascarado ou, pelo menos, está atrás de um véu, o véu de Ísis, do ponto de vista dos egípcios antigos, dos místicos antigos, a Maya, que é o véu da ilusão, o que significa que perceber a realidade é muito mais do que crer. É uma experiência direta sobre a realidade. Isso é tão difícil porque exige que a pessoa ultrapasse a barreira do aprendizado, que é tudo que nos foi dado pela cultura, e a barreira do sentir. É tentar uma experiência direta com o mundo, o que é uma experiência mística. Aqueles que alcançam essa experiência denominada de consciência cósmica, eles têm uma visão do mundo, ou têm uma percepção, visão aí no sentido mais genérico, tem uma percepção sobre o mundo muito diferenciada. Espero que hoje eu não haja sido muito chato, não, mas foi uma reflexão que eu estava fazendo hoje, lendo alguns livros esse fim de semana, e gostei e tive a intenção de compartilhar com vocês. Para mim foi bom novamente. Tchau.